Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pequeno Empreendedor. Meu nome é Aline e nesse programa nós discutimos e abordamos temas sobre como você pode ter sua própria empresa trabalhando em casa e, claro, ser um empresário de sucesso. O tema de hoje é: o que devo saber antes de começar minha empresa? Essa pergunta muitas pessoas me fazem e já até falei aqui em alguns vídeos. As pessoas hoje em dia me param na rua até quando muitas das vezes eu não conheço e me fazem muitas perguntas. E essa é uma delas. Como você pode começar a sua empresa e o que você deve saber? Essa é a principal pergunta. O que devo saber antes de começar minha empresa? Na verdade, são dicas e eu tenho aqui 8 perguntinhas que eu vou passar para vocês respostas, onde eu vou te ajudar a ser um empresário de sucesso. Vamos à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é: o que eu devo saber antes de começar? Quem dera que tivesse alguém que me falasse isso no início, né? Mas assim, primeira coisa que eu te falo é: procure um contador. Eu não tenho esse grau de conhecimento que a profissão contador apresenta. E eu tive muita facilidade a partir do momento que esse profissional entrou na empresa. Porque a gente não sabe de tudo e a gente precisa ter consciência disso, né, gente? Que a gente não vai resolver tudo, todos os problemas. Então, é um conhecimento que realmente a gente às vezes falha, né? Nem tudo a gente apresenta. E até, gente, muitas das vezes, por exemplo, quem fez um curso, né? Um curso técnico ou um curso... Tá com áudio agora? Tá com áudio aí, Jennifer? Voltou, ok. Beleza. Então, a dica que eu te dou, que devo saber antes de começar é: procure um contador. Muito importante para sua empresa. Como eu acabei de falar, a gente não sabe de tudo, a gente não entende tudo. E eu vejo que o contador que eu tenho na minha empresa, ele veio para somar. E parece assim que tirou um peso das minhas costas, porque tudo aquilo que eu tinha dúvida em relação a documentos, por exemplo, inscrição que você tem que ter no município, no estado, alvará de funcionamento, tudo isso é ele que trata. Quando tem que contratar um novo funcionário, é com ele. Quando tem que fazer rescisão de contrato, é com ele. Então eu só vou, na verdade, falando o que está acontecendo na empresa e ele vai lá se entender com a papelada dele. E eu só vou lá para que eu possa ter uma explicação do que ele está fazendo, que é importante. Por mais que você não entenda do assunto, essa é outra dica que eu tenho a lhe dar. Você precisa saber o que está acontecendo, tá? Por mais que você não entenda do assunto profundamente, né? No caso do contador, ele entende. Você precisa pelo menos de uma explicação do que ele está fazendo por você. Por que que ele está fazendo determinada coisa, determinado documento, né? Sendo que você falou de uma situação da sua empresa. Então ele está resolvendo mediante conhecimento dele. Você não tem, mas você pode
muito bem ir lá e entender o que está acontecendo. Então, todas essas documentações de alvará de funcionamento, de abrir um CNPJ, o contador pode lhe ajudar. Outra dica que eu lhe dou é comece pequeno. Se você acha que tá com medo, que é normal o medo, eu já até falei ontem no vídeo. Se você tá inseguro, começa como MEI. Principalmente as pessoas me falam assim, não tenho dinheiro. E eu não acho que dinheiro seja um empecilho para começar, porque as pessoas acham que tem que simplesmente ir no banco prestar dinheiro. Se você quer saber mais sobre o assunto, vai lá nos outros vídeos, verifique, que é um assunto importante que eu já abordei aqui. Mas assim, o contador, ele é uma pessoa bem instruída que vai te ajudar, tá? E é uma dica que eu te dou, comece como microempreendedor individual, que é o famoso MEI, tá? O MEI, ele coloca para você que você pode ter até um funcionário de carteira assinada. E o contador vai resolver tudo isso para você. E a taxa para você pagar, ela é pequena para quem é MEI, justamente porque entende que você está iniciando. E o próprio contador, ele pode muito bem mandar para você, no meu caso ele manda o boleto, mas você mesmo também pode acessar o site. Já existe um aplicativo do microempreendedor, do MEI, que você também pode baixar, ler várias coisas. E eu tô te falando isso porque eu já fiz, tá? Mas, enfim, é a dica que eu te dou. Procure o contador, número 1, comece pequeno. E dica número 3 dessa pergunta, extremamente importante, tenha ciência que não vai ser fácil no início, que vai haver adversidades, que vai haver problemas. Por que eu tô te falando isso? Porque as pessoas acham que vai abrir a empresa e tá tudo certo. Não faça isso. No início, você tem que estar lá para organizar a sua empresa, justamente para que ela fique com a sua cara, do seu jeito, para que ela fique organizada do jeito que você acha melhor para você administrar, para você gerir. E quando as coisas elas ficam implantadas, as pessoas elas vão te ver como exemplo e vão acabar fazendo. Até no início vai haver uma resistência, mas depois as pessoas elas vão te seguir e vão aprender com você. Então no início não vai ser fácil, mas você está aprendendo. Então, justamente pelo fato de você estar aprendendo, muita coisa para você no início vai ser nova. Você vai descobrir coisas que você não sabia, conhecimentos que você ainda não tinha. E também uma coisa muito importante, você vai se autodescobrir. Às vezes a gente fala, eu não sei fazer, não sei como é que faz. E você acaba descobrindo que você é capaz de muito mais daquilo que você imaginava. Não deixa ninguém te dizer do que você é e do que você não é capaz. Não ouve essas pessoas. Apenas vai, segue. Apenas siga. É por isso que eu tô aqui. Para você, também microempreendedor, pequeno empresário que está começando agora, que quer colocar seu sonho de ter o seu empreendimento na área de alimentos ter sucesso. Porque se eu deixasse as pessoas se comunicarem comigo e falar o lado negativo, e muitas pessoas chegaram comigo e falaram, você não vai ter tempo. Até o meu pai chegava comigo e falava, olha, comércio é uma prisão. Eu não vejo isso como comércio sendo uma prisão hoje, porque eu tive a organização do início de ter um planejamento, de ter uma organização para que as coisas funcionassem sem a minha presença. Tive problemas? Sim, como qualquer outro lugar. Não pense que é porque a Aline tá falando aqui pra você, dando dicas pra você, que você não vai ter problemas. Muito pelo contrário, você vai ter problemas. Até porque, gente, implantação de métodos de controle de qualidade é algo que não é fácil e que as pessoas demoram a assimilar porque não faz parte da rotina delas. É algo pra elas, assim, muito longe. Então, a partir do momento que você começa a implementar coisas, dúvidas vão surgindo, pessoas vão criando resistência. E é por isso que você precisa seguir um caminho, tá? Eu posso
até falar em outro vídeo como você vai fazer essa implementação e tudo, mas essas são as dicas que eu te dou agora. Procure um contador. Desejo que inicialmente você seja um microempreendedor e, infelizmente, obstáculos vão surgir. Porém, não deixa ninguém te dizer do que você é capaz. Apenas siga em frente com os seus conhecimentos, com planejamento, com organização, com métodos. Existe um método para vender, existe um método para fabricar, existe um método para fazer o pagamento. Aqui no caso a gente usa muito o recibo, tá? Então, tudo existe método, tudo existe uma regrinha dentro da sua empresa e você vai fazer, você vai implementar porque você é capaz e eu tenho certeza disso. Tudo bem? Então, essa foi a nossa dica número 1 e eu quero saber de vocês. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Nenhuma dúvida? Vamos seguindo. Pergunta de número 2. Se meu caso for aluguel, como devo escolher o melhor local? Bom, eu até tive uma pergunta parecida ontem, porém eu resolvi colocar porque algumas pessoas me perguntaram, eu acho que não ficou tão claro, então eu prefiro repetir para que você entenda e seja um empresário de sucesso. O melhor local para você escolher sempre é perto da sua casa. Por quê? Porque ali você pode sair, dar atenção ao seu filho, dar atenção à sua família, de repente até buscar o seu filho no colégio, fazer uma refeição com a sua família, ou um café da manhã, ou um almoço mais próximo. Você tem essa liberdade de estar mais próximo da sua casa e automaticamente da sua família. Mas algo muito importante também como escolher referente à legislação. Essa é a primeira dica que eu te dou. Mas referente à legislação, ela fala, tem uma área que seja uma área organizada no sentido de não ter uma ventilação, de falta de ventilação, ou seja, o local ele precisa ter uma ventilação constante, não pode ser perto de uma área onde vai oferecer perigo ao alimento, tipo uma área poluída, que tenha muita fumaça, que tenha animais indesejados, né? Então isso é muito importante. Se você tem a oportunidade de escolher, é importante você ler a parte estrutural da legislação RDC 216 e que também possa, no local que você vai alugar, você possa pensar se aquele local vai ser o teu local de venda e fabricação, ou se vai ser só de venda ou vai ser só de fabricação. Eu não te conheço, não sei o seu nicho, mas eu tô aqui para ajudar e você pode entrar em contato comigo em relação a isso. Mas, assim, o que é importante é manter a higiene do local. Por exemplo, as paredes devem ser de cores claras, né? O piso, ele não pode ser aquele piso super liso, né? Ele tem que ser um piso que a legislação fala lavável, né? Tem que ser de fácil limpeza. Ele não pode ser um piso que você vai escorregar. Então, tudo isso são dicas, né, que tá lá na legislação e que você precisa cumprir. Então, assim, já vai olhando o ambiente para ver o que você vai ter como pendência, né? A legislação também fala, não tenha nada com madeira na área de manipulação, e venda também é uma área de manipulação. A área onde você fabrica o seu produto também é uma área de manipulação. Então, ou seja, a dica que eu te dou, leia a RDC 216, tá? Para que você observe quais são os requisitos. Outro que eu lembrei aqui também, por exemplo, a lâmpada, ela tem que estar com uma proteção. Por quê? Porque se caso houver explosão, não pode aquele vidro cair no alimento. Isso pode acontecer ou até causar acidentes, né, com o seu funcionário ou até com você mesmo. Então, ou seja, são regrinhas que a legislação coloca que você tem que seguir. Por quê? Sempre eu vou falar, posso ser muito chata,
e pode ser difícil até para você ouvir, porque não é todo mundo que tá preparado para ouvir. Mas, gente, respeita o alimento sempre. Ah, Aline, eu vi a possibilidade de fazer na minha casa, que a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Respeito sempre. Respeitar a legislação, respeitar o modo de fazer, regra para que aquele alimento não seja contaminado. Você não quer prejudicar a saúde do próximo, do seu consumidor, do seu cliente. Você não quer fechar a empresa. Eu tenho certeza que você não quer isso para sua vida. Então, assim, não faça de qualquer jeito. Tenha respeito, leia a legislação e segue. Segue à frente e não deixa ninguém te parar. Então, assim, 2 dicas da segunda pergunta foi: tenha um comércio, né? Escolha um comércio, né? Se você for alugar perto da sua casa, pelos motivos que eu já coloquei. E segundo, siga a legislação, tá? O que tá dizendo lá da forma estrutural que tem que ter para manipulação de alimentos, seja na venda, seja na fábrica, seja no estoque, siga, tá? São as 2 dicas que eu te dou em relação à segunda pergunta. Alguma dúvida? Vamos então à nossa terceira pergunta. Como devo escolher o melhor produto para que eu possa vender? É uma pergunta difícil essa, mas vamos lá. Se você tem a oportunidade de escolher, escolha aquele que te faz bem, que você gosta mais de fazer, aquele que você já teve experiência em fazer, aquele que te dá ânimo para correr atrás de informações, de conhecimento, estudar mais, para que você veja variações dele, certo? Vamos lá. É um bolo, não é um nicho que eu conheço, mas aí pode ter bolo de pote, pode ser um bolo artístico, pode ser um bolo de casamento, pode ser um bolo fake, que chamam, né? Um bolo de 2 camadas, de 3 camadas, ou seja, se é isso que te empolga de você querer saber mais, eu acredito que esse seja o seu nicho, seja bolos, tá? Outra coisa muito importante também, se você já teve a oportunidade de fazer em grande quantidade ou uma responsabilidade, tipo, eu vou fazer pro casamento da minha irmã, e aquilo te empolgou, aquilo deu certo e você continua ali, sempre que tem aniversário da família você faz bolo, então deve ser esse o seu nicho. Eu acredito nisso, que esse é o seu nicho. Às vezes a gente não consegue entender o que a gente quer, mas não é tão difícil. Para e pensa, o que eu gosto de fazer? O que realmente me dá prazer? O que de verdade me faz correr atrás, buscar mais conhecimento? O que quando as pessoas me falam assim, olha, você tem que levar alguma coisa para aquela festinha, né? O que popularmente as pessoas chamam de festa americana. O que te dá prazer em ir para a cozinha e fazer? Eu penso hoje em dia que isso é uma coisa muito importante porque tá ligado aos nossos sentimentos, do querer. E é por isso que eu falo que se você gosta realmente da área de alimentos, você vai ter um vínculo com aquele alimento e você vai querer fazer o certo. E é a mesma coisa, Aline, mas eu não entendo de legislação, mas se você gosta da área de alimentos, se você gosta da área que você faz, que você trabalha e que você sonha em ter, você não vai medir esforços e vai ser uma coisa natural procurar entender da legislação para respeitar o alimento. E da mesma forma escolher, para e pensa, o que realmente tem no meu dia a dia que me dá prazer em fazer da área de alimentos. Eu vejo que hoje isso é uma coisa muito importante, como eu falei, porque tá ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Eu não tive essa oportunidade, né? Quando a empresa chegou nas minhas mãos, ela simplesmente caiu de paraquedas. E para vocês verem como é a situação. Quando eu comecei, eu não tive, por exemplo, que aprender
os sabores, eu já sabia todos. Porque a minha infância toda eu convivi com isso. O meu pai foi um empresário, ele iniciou a sorveteria quando eu tinha 15 anos. Então assim, eu provava todos. Todos os sorvetes que tinham ali eu provava, repetia, às vezes eu levava pro colégio. Então eu sabia falar todos na ponta da língua. E hoje, quando eu entrevisto, por exemplo, as pessoas, eu já tenho que entregar um papel para elas gravarem, irem para casa e estudarem todos os sabores e saberem falar o que tem dentro de cada um, né? E eu já iniciei assim, sabendo todos. Eu disse, poxa, então, de certa forma, eu entendo, eu consigo entender a logística, o fluxograma de processo. Logicamente que não estava do jeito que eu queria, não estava do jeito que eu estudei, do jeito que meu conhecimento estava ali me dizendo como era, mas as coisas foram mudadas mediante a minha vontade realmente de fazer as coisas acontecerem. E isso é algo assim bem legal, tá? Então, gente, em relação à terceira pergunta, né? A dica número 1 é: observe o seu dia a dia, tá? Pra ver o que realmente você tem feito, que realmente tem te agradado, que realmente tem te colocado assim mais vontade de estudar, que as pessoas elogiam. E a outra dica é justamente, se você tem essa vontade de aprofundar, de ver as variações, eu acredito que esse seja o seu nicho. Vocês têm alguma pergunta, algo a declarar, falar? Tô aqui para te ajudar. Então vamos à nossa quarta perguntinha. Vamos lá. Devo investir na estrutura ou no produto? Se você está iniciando agora, você vai ler a legislação e eu já até falei tudo que é a maioria, mas tem mais coisas que a legislação pede, cor da parede, como deve ser o piso, que não deve ter madeira, como deve ser a iluminação do local, a ventilação, tudo isso a legislação cobra. Então, coisinhas básicas você vai ter que fazer, mas pensando em não contaminar o alimento, tá? Principalmente tudo aquilo que você observa que vai entrar em contato com o alimento, tem que seguir a legislação. Então, assim, onde deve investir? Primeiro você tem que observar o que a legislação te pede, tá? E o que você pode planejar e organizar para fazer logo e a longo prazo, ok? Porque no início nem tudo a gente vai conseguir. Opa, voltamos. Perdão, gente, minha internet aqui parou, mas não tem problema. O mais importante no início é que você tenha consciência que aquele alimento ele não pode contaminar. Então, prevenção sempre. Então, a prioridade, eu acredito que seja os dois. Em termos de estrutura, você vai ler a legislação e verificar o que você pode colocar em prática, mediante ao fato de que aquele alimento não pode ser contaminado de maneira nenhuma, tá? E a outra, o que você falou aqui, o produto, vocês perguntaram, estou respondendo, o produto, eu acredito que tem que investir nos dois. Porém, o produto, como eu acabei de falar, ele vai muito à questão do conhecimento, de você correr atrás das variações do produto, as formas que você pode fazer, os tamanhos que você pode fazer, as embalagens que você pode tá vendendo esse produto, os preços. Então, assim, os dois são importantes. Onde eu devo investir? Inicialmente, na estrutura ou no produto? Os dois, tá? A estrutura porque existe uma regra da legislação e você vai fazer inicialmente o que você pode fazer, mas por favor, respeitando o alimento, para que aquele alimento não seja contaminado, né? Daqui a 2 dias você muda uma coisa, daqui a 15 dias outra, mas inicialmente tem logo que começar olhando o ambiente, porque eu não tô olhando, eu não tô aqui imaginando nada, mas se você olhar o ambiente, veja aquilo que vai prejudicar o teu alimento, por exemplo, tá? Por exemplo, se tem madeira, o alimento vai entrar em contato com madeira, nunca, por favor, tire aquela madeira dali, certo? Se você vê que o ambiente está muito quente, não faça isso. Crie ali um ambiente que vai
ventilar, coloque logo a coifa ou exaustor. Não sei, gente, eu tô aqui imaginando, tá? Eu teria que ver o ambiente pra te dizer assim, olha, isso aqui ele é de imediato, tem logo que investir nisso aqui. E o conhecimento do produto, ele é muito interessante. Porque a gente sabe que quando a gente inicia uma empresa, a gente tem que ter matéria-prima para fazer aquele produto. Então, isso é algo que você vai ter que investir sim na matéria-prima para vender o seu produto. Mas lembrando que esse investimento da matéria-prima, ele vai ter que te dar o retorno. Até porque se ele não te der o retorno, não tá indo bem. A sua empresa não tá indo bem. Então, você vai investir para te dar um retorno, um lucro, né? Mas eu acredito assim, que o maior investimento que você tem que fazer é aprofundar nos estudos sobre o seu produto, tá? 2 dicas bem interessantes para você, empreendedor, que quer ter sucesso e iniciar a sua empresa com o pé direito. Alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar? Vamos então à nossa 5ª dica, vamos lá. Você tem um exemplo de documentos que possa me ajudar para administrar a empresa? O principal documento que eu te digo para você iniciar e administrar a sua empresa é a ficha técnica. A ficha técnica é um documento super importante porque ele te diz o quanto você tem que comprar, quanto você pode ter a perda daquele alimento. Eu não tenho perdas significativas, mas assim, quem trabalha, por exemplo, com restaurante que tem carne, então a carne ela pode perder a pele, a gordura, o frango tem o osso. Então assim, a ficha técnica ela pode te mostrar a quantidade que você tem que comprar, a quantidade de perdas, o preço, né, o lucro que você vai ter daquilo. Ela pode te sugerir, inclusive, a precificação do seu produto. Então, é um documento importante e principalmente porque, assim, gente, no início a gente trabalha muito, mas depois, como já tem métodos, já tem formas de realizar o passo a passo ali de venda, de fabricação, você pode se ausentar um pouquinho, não totalmente, por favor, não me entendam mal. Você tem que estar ali na empresa sim, com certeza, tá? Mas assim, você pode ter um dia de folga, por exemplo, né? Isso aí é outro assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Mas você, por exemplo, tá na área da venda e tem outra pessoa na área de produção, a ficha técnica, ela te dá a receita, o passo a passo da quantidade que você tem que fazer. Por exemplo, um prato que a gente chama de PF, prato feito, né? É um prato executivo. Não entendo do nicho, tô aqui falando, tá? Imaginando. Então, assim, a ficha técnica, ela te diz exatamente quanto vai de arroz, quanto vai de farofa. Você já pesou cada ingrediente. E quem for te substituir vai ter que fazer exatamente como tá ali na ficha técnica. Então, o cliente, quando chegar, ele não vai pensar em um sabor que ele comeu na semana passada e quando ele chegar hoje vai ter outro sabor. Então, aquele sabor, ele tem que ser sempre a realidade da sua empresa, da sua venda, daquele produto. E quando aquele funcionário que já está treinado faltar, ele pode vir a ser substituído por um funcionário já da empresa, mas ele já vai saber o que fazer, porque existe um documento chamado ficha técnica, que ele te diz o passo a passo do que você tem que fazer, quanto até de alho e cebola, quanto até de óleo você vai precisar usar para fazer aquele arroz, ele te diz. Então, o paladar do seu alimento, ele não vai mudar, porque existe ali um documento que está te falando como você tem que fazer. Isso também é para outro vídeo, né? Que é importante que você entenda de ficha técnica. Ela vai te ajudar muito. Então, eu te dou a dica que se você quer investir em um documento para iniciar a sua empresa, ser uma empresa de sucesso, você que é empreendedor, que gosta da área de alimentos, que está começando agora, que tem o sonho de colocar em prática
aquilo que você chama de hobby, eu te digo, investe na ficha técnica, que é um documento que vai te ajudar muito a progredir e que vai te dar segurança e organização para que a sua empresa ela possa seguir sempre com a mesma estrutura e com o mesmo planejamento, ok? Vocês têm alguma pergunta, gente, que eu possa ajudar aqui nessa quinta pergunta, né? Documento, né? Tô perguntando aqui se você tem exemplo de algum documento que possa te ajudar no início da empresa. E respondi ficha técnica. Tem alguma pergunta? Então nós vamos agora passar para a nossa sexta perguntinha. Vamos lá. Que tipo de atitude não devo fazer? Na minha opinião, a atitude que você não deve fazer é fazer de qualquer jeito. Essa é a primeira dica. Fazer de qualquer jeito o quê? Quando eu tenho alimento, eu tenho que respeitar o alimento. Então eu não posso só abrir um ponto e esperar que venha as coisas acontecendo. Quando eu trabalho com alimento, eu tenho regras a seguir. Eu tenho uma legislação a seguir. Existe legislação de alimentos. E isso é uma coisa que, pelo menos pra mim, foi muito difícil as pessoas aceitarem. Porque eu trabalhei anos na área clínica e as pessoas entendiam que eu só sabia fazer aquilo. E na verdade, a nutrição é uma área, é um curso que ela te dá muitas áreas. E uma das áreas que a nutrição está envolvida é a gestão de produção de alimentos. Então, assim, as pessoas não imaginavam que eu podia fazer aquilo que eu entendia do assunto, achavam que eu estava fazendo outro curso. Mas quando a gente trabalha com alimentos, a gente tem regras a seguir, a gente tem processos a seguir, a gente tem que ter planejamento. Como tudo na vida, gente. Quando a gente tem o planejamento e a organização, é melhor pra gente. Então, o alimento não deixa de ser diferente. Então, você não pode pensar e fazer de qualquer jeito. Não. Então, eu tenho que saber o que a legislação fala, eu tenho que saber cadê o equipamento que o meu produto vai precisar. Inicialmente, quem vai estar comigo é só uma pessoa, eu vou contratar só uma pessoa para estar comigo, não tem problema. Tá ótimo esse seu pensamento, mas essa uma pessoa também tem que estar com você. Como é que tá com você? Quando ela acredita em você, quando ela não te coloca para baixo, quando ela acredita nos seus sonhos, nas oportunidades que você quer criar dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento. E quando isso acontece, as coisas realmente fluem. Então, a partir do momento que você planeja e que você, apesar de ser uma pessoa, gente, é uma pessoa, mas a partir do momento que você senta com a pessoa e dá a ela, oferece a ela um treinamento, por exemplo, como manipular o alimento, tá ótimo. Aline, eu não sei, eu tô aprendendo. Não tem problema, aprenda e passa pra elas. E passa pra pessoa, Aline, eu não tenho segurança. Contrata um profissional? Sim. Contrate um profissional pra dar 2 dias, 3 dias de curso que seja, entendeu? E que vai ser pra você um momento que você tá me dizendo que não tem segurança, que você vai passar a ter. Gente, tem muitos cursos hoje em dia, tanto no presencial quanto à distância, que te dá um norte muito bom sobre boas práticas de fabricação. O curso pode mudar a sua vida se você quiser mudar. Eu tô aqui falando um monte de dicas, um monte de coisa, mas nada vai acontecer se você não quiser. Eu posso te ajudar, mas o primeiro passo é você querer. Então, quando vocês fazem essa pergunta, qual atitude não devo ter, é fazer de qualquer jeito. Eu vou abrir aqui um negócio, vou vender aqui o que eu acho, que eu gosto de fazer e tá tudo certo. Não. Alimento não pode ser vendido de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer jeito. Ele não pode ser contaminado. Eu não posso vender alimentos contaminados que vão fazer meus clientes, pessoas, passarem mal. Isso não é certo, tá? Então, mesmo que você seja só, faça o certo, faça o correto, respeite o alimento. Ok? Respeite as pessoas que estão comprando de você. Se tiver um funcionário tem que estar com você.
2 dicas de sucesso para você referente a essa pergunta. O que não devo fazer é fazer de qualquer jeito, ou seja, é não fazer as coisas certas. Segundo ponto é justamente não te deixar abalar por pessoas que estão ali para te desestimular, para fazer com que o seu sonho não aconteça. Então, se você quer contratar alguém, contrate alguém que tá com você, que acredita em você, ok? 2 dicas de sucesso para você. Alguma pergunta, gente, que eu possa ajudar? Vamos então à nossa 7ª dica. Vamos lá, gente. De quanto em quanto tempo eu devo fazer mudanças na minha empresa? Na verdade, de quanto em quanto tempo eu, Aline, não posso te falar, mas você pode me responder. E vai lá, responda no direct. De quanto em quanto tempo você deve fazer mudanças na sua empresa? Para quem está começando, para quem já está no caminho, para quem já está estruturando, vamos lá responder essa pergunta. Essa pergunta, de quanto em quanto tempo eu devo fazer mudanças na minha empresa? Eu te digo que quem tem que responder isso realmente é você, porque as mudanças ela vai muito da necessidade. Você olha para aquilo ali, para algum lugar da sua empresa e diz, meu Deus, eu tenho que mudar isso aqui urgente. Vou te dar um exemplo da minha realidade. Eu percebi, por exemplo, na área da fábrica de sorvete, que ao realizar a montagem manual, que alguns sorvetes eles necessitam de montagem, a consistência do meu produto não estava correta, estava derretendo muito rápido. Então eu olhei para a área e vi assim, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso de mais uma central de ar, urgente, é para ontem. Então, essa necessidade surgiu mediante uma dificuldade que eu tive. E que eu preciso manter o meu produto sobre qualidade. Então, foi para ontem. Tive que fazer tudo ontem. Né? Isso na época, já faz um tempinho. Mas, hoje os funcionários me falam que mudou muito. Que o sorvete fica numa estrutura boa, que dá para montar com mais tranquilidade, não tem pressa. Né? Então foi algo que eu vi assim que precisava pra ontem. Outra coisa também que foi modificado, por exemplo, recentemente na empresa e que não foi ideia minha, mas que eu agarrei assim como oportunidade de unhas e dentes e que a gente pensa às vezes, não faz parte do controle de qualidade, mas a gente precisa, ampliar nossa visão, sabe? Há controle de qualidade, há controle de temperatura, há controle de qualidade, controle de higiene, de móveis, de utensílios, sim, isso sim. Mas olha só, me falaram assim, bora colocar um quadro de avisos aqui e colocar a escala dos funcionários, colocar a escala de limpeza do banheiro, a escala de limpeza do freezer. Gente, já ouvi de funcionários muito melhor, porque a gente tá ali passando pelo quadro, ou então tá realizando nossas refeições e tá olhando. E a gente lembra que existe escala, e a gente lembra que tem que observar qual é o dia que eu tenho que vir. Então, foi algo, Aline, faz parte das boas práticas? Sim, se tá ajudando a lembrar o funcionário o dia que ele vem fazer limpeza, é boas práticas, gente. Faz parte do processo. Então, uma modificação simples, comprar um quadro. Mas para mim fez diferença, para os meus funcionários fez diferença. Então, é uma mudança boa. E que veio num tempo que a gente pensou, não, eles precisam ter acesso a isso de uma melhor forma. Eu acatei com a mudança, agarrei a oportunidade, tudo certo. Então, assim, de quanto em quanto tempo você tem que mudar, depende de você. Do quanto você consegue observar a sua necessidade. Quando a gente observa a necessidade, é o meu tempo de mudança. É ali que eu tenho que mudar. Isso é super importante, certo? E essa é a dica de sucesso que eu tenho pra você. Mas estude. Quando você estuda, você começa a ver
necessidades. Então, primeiro ponto, de quanto em quanto tempo eu tenho que mudar, fazer mudanças na minha empresa? Primeiro, estude para você ter, então, essa noção de que aquilo tá faltando, porque eu estudei, eu sei que a legislação cobra, mas eu ainda não mudei, mas eu sei que eu tenho que mudar e eu vou me planejar para daqui a 2 dias mudar aquilo. E necessidade, dificuldades. Nossa, tô com dificuldade aqui. Então eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E nem sempre, olha a terceira dica, nem sempre, terceira dica, as mudanças necessitam de dinheiro. Às vezes é mudança nossa, do modo de falar, do modo de agir, de simplesmente comprar um quadro que tudo bem é dinheiro, mas não foi tão caro, grandes mudanças, foi caro, tá? Ou então simplesmente conversar com um funcionário. Então, nem sempre quando a gente fala de mudanças quer dizer dinheiro. 3 dicas de sucesso para você. Espero ter ajudado. Alguma pergunta? Vamos então à nossa 8ª perguntinha. Você lembra de uma estrutura de empresa de alimentos que lhe chamou a atenção? Por quê? Bom, essa é uma pergunta que me fizeram. Se eu lembro de alguma empresa que tinha uma estrutura que me chamou a atenção, que estava muito boa. Eu lembro, mas assim, eu tenho até um receio de falar, porque estão me perguntando de algo muito bom. Então, pra gente chegar nesse algo muito bom, penso eu, acredito, que a gente tem que passar por diversas fases, às vezes até fases de dificuldades, para entender a minha necessidade e o quanto que eu preciso melhorar para chegar lá no bom, sabe? No excelente, no ótimo. Então eu tenho até um receio, mas, por exemplo, eu já entrei numa empresa que tinha área de manipulação de alimentos quentes, área de manipulação de alimentos frios, tinha um açougue, tinha um estoque de alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, tinha uma área só de panificação, uma área de alimentos frios. E foi bem importante ali ver que é uma estrutura que respeita muito o alimento, a temperatura dele, o estoque, o armazenamento. Eu achei bem interessante. E isso aí, gente, é a longo prazo. Para chegar lá foi a longo prazo, né? A pessoa foi investindo devagar e, inclusive, ela foi ganhando novos clientes, foi assim, estruturando mediante a necessidade. Não estão pedindo outro tipo de alimento e eu vou estruturar. Isso foi uma área de uma empresa de panificação. Foi isso mesmo. Uma panificadora, né? E aos poucos também eles começaram a investir em alimentos que tinha lá a marmitinha que você só pegava e levava pra casa ou podia esquentar lá e comer. Foi assim algo bem legal pra mim. Foi uma experiência assim pra mim muito boa, eu gostei. É algo que ficou na minha memória. E outra também, eu visitei uma empresa de açaí que estava com a expectativa de mandar o açaí para fora do Brasil. E eu participei, assim, bem pouquinho, na verdade. Mas eu acabei conhecendo a estrutura do local e tinha a área só de fazer branqueamento, tinha a área só de receber o açaí, de colocar o selo. Gente, foi uma experiência muito boa. Mas assim, eu tenho receio de falar porque a pessoa pode pensar, tem que ter tudo isso. Não, é que eles batalharam para chegar lá. Essa panificadora, se eu não me engano, e já faz muito tempo que eu fui, mas ficou realmente gravada na minha memória, ela já tinha 30 anos. 30 anos, gente. É muito tempo. E essa outra de açaí, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não sei quanto tempo tinha, né? Eu não cheguei a perguntar. Mas eu entendi que eles passaram muito tempo vendendo pra Redondeza, né? Para os vizinhos ali próximo. Depois foi para supermercados do município. Depois foi para o Pará todo e eles já estavam querendo vender fora do Brasil, né?
Então, assim, foi uma conquista deles, entendeu? É tudo devagar, gente. Não pensa assim, a Aline tá falando de uma estrutura muito grande, vou ter que ter uma estrutura. Não pensa nada disso. Para, relaxa, respira, nada disso. É que alguém me perguntou de algo que tinha ficado marcado na minha memória. E eu tô apenas reproduzindo lembranças que pra mim foi uma experiência muito boa, tá? Mas não tem que começar grande. Você pode começar pequeno, tá? Inclusive é a dica que eu te dou. E foi uma lembrança muito boa que eu tive. Obrigada quem fez a pergunta, muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Algo que eu possa melhorar mais ainda aqui? Bom, então nós vamos terminando nosso programa Pequeno Empreendedor agora. Meu nome é Aline e aqui nesse programa nós discutimos e abordamos temas de como você pode ter a sua empresa, seu próprio negócio, cozinhando em casa e ser um empresário de sucesso. Até o próximo vídeo e te vejo lá!